Olá, aprendizes! Estamos de volta essa semana com mais um vídeo e dessa vez quem escolheu o tema foram os nossos inscritos do Instagram. Você ainda não está inscrito no nosso Instagram? Então olha aqui embaixo, ó. Esse daqui é o nome da nossa página, segue a gente lá e você vai poder interagir com os nossos vídeos. Na nossa enquete, a gente perguntou se vocês gostariam que esse vídeo fosse de um experimento, ou de um gameplay, ou de uma análise de algum vídeo, e ganhou o gameplay. Na verdade, a gente não disse que tipo de gameplay, né? Então ficou aberto. Então hoje eu vou fazer um gameplay, mas um gameplay diferente. Ao invés de um gameplay de um videogame, nós vamos usar um jogo de tabuleiro, né? Hoje em dia o pessoal costuma chamar de board games, mas vamos usar o nome em português mesmo, tá? Jogo de tabuleiro, fotossíntese. E eu vou mostrar para vocês como através desse jogo a gente vai conseguir aprender alguns conceitos muito importantes sobre botânica e ecologia. Então, vamos lá! Então vamos lá, ó. Esse jogo aqui, que é o jogo Fotossíntese, ele pode ser encontrado, né, em diversas lojas desses jogos, né? Não todas as lojas de brinquedos estão trabalhando com isso atualmente, mas lojas de jogo de tabuleiro especializadas trabalham com esse jogo, tá certo? E você pode encontrar em muitos desses sites da internet que vendem produtos variados. Procura lá, né? Jogo de tabuleiro Fotossíntese e você vai ver. Então a gente tem aqui, né, o manual de instruções que vai explicar como joga, e aqui eu vou rapidamente, né, de maneira simplificada, fazer a mesma coisa. A gente tem aqui então o nosso tabuleiro, né? Na hora que você abrir aqui, ó, você vai ver que ele é um tabuleiro bem interessante. Ele apresenta aqui uma região central, né, onde você vai ver várias folhinhas, e quanto mais distante aqui do centro, ó, você vai ver que menos folhinhas vão aparecendo. Eu vou explicar o porquê disso, né? Então é bem interessante mesmo. Outra coisa legal aqui é essa pecinha, ó, que vai no cantinho do tabuleiro, que é o sol, representa a luz solar. Vocês vão ver que ele vai encaixar certinho no cantinho do tabuleiro e vai iluminar as nossas plantas. Aí você tem aqui, ó, né, para cada um dos times aí, né, vocês vão ver que tem 4 tipos de plantas. Você tem um tabuleirinho próprio, né? É como se fosse aqui o seu marcador de pontos, e também, né, vai colocar aqui, você vai colocar as plantas que você vai poder comprar, né, com seus pontos durante o jogo. Então tem aqui, né, vários tipos de plantas diferentes, e cada um aqui vai pertencer a um jogador. E finalmente, a gente tem aqui, né, os grupos de plantas. Isso veio tudo desmontadinho, né, bonitinho aqui veio tudo separado. Agora a gente montou e aqui temos as nossas arvorezinhas. Vocês vão reparar que existem 3 tamanhos de árvores, né? Tem a pequena, tem a média e tem as grandes, ó. Tem as grandes, tá? Isso vai influenciar bastante aqui no jogo. Bom, pessoal, então como eu disse, todos os jogadores, né? Esse jogo pode ser até no máximo de 4 jogadores. Todos os jogadores vão receber um tabuleiro individual como esse, né? O que é interessante você perceber é que nesse tabuleiro individual você tem aqui, ó, a marcação dos pontos de luz. Você vai entender que toda vez que a plantinha receber luz do sol, ela ganha pontos aqui, né? Eu vou explicar daqui a pouco como é que funciona. Então você tem um marcador, né, que vai aqui de 0 até 20, e aí esse solzinho aqui, ó, ele vai marcar o número de pontos que você tem, tá certo? E aí você tem aqui um mercado, é como se você, né, tivesse condições de comprar, de investir os seus pontos de luz em estruturas. Então, por exemplo, ó, aqui vocês estão vendo, né, a gente tem 4 sementinhas. Cada sementinha aqui, ela pode custar ou 1 ponto de luz ou 2 pontos de luz, tá? Funciona assim, primeiro você compra as mais baratas e depois vai comprando as mais caras, tá?
Aí você tem, depois dessas sementes, as árvores pequenas. Então você tem 1, 2, 3, 4, né? Aqui tem 4 arvorezinhas pequenas para comprar e elas custam de 2 pontos de luz até mesmo aqui, ó, não sei se está dando para ver, 3 pontos de luz, tá bom? As árvores médias custam ou 3 ou 4 e as árvores grandes custam, a mais barata 4 e a mais cara custa 5, tá certo? Bom, então todos os jogadores vão ter isso e eu vou explicar qual é a dinâmica como é que você vai interagir com esse tabuleiro ao longo do jogo. Mas o que acontece você não tem que comprar desde o início, né? Você já começa, ó, com uma reserva pessoal. Então todo jogador já começa com 2 sementes, 4 árvores pequenas e uma árvore média, tá? Eu vou ver aqui, ó, o tamanho das outras médias. Então você começa com 2 sementes, 4 árvores pequenas e uma árvore média. Esse é o que você nem precisa gastar, você já tem. Bom, então esse daqui é o nosso tabuleiro coletivo. E agora a gente vai explicar como é que funciona aqui a criação da nossa floresta. A primeira coisa interessante é perceber que um dos lados do tabuleiro, ó, nenhum outro tem. Só esse tem uma marquinha que parece uma luz, né, que está incidindo aqui. É ali que a gente vai começar colocando o nosso sol, tá? Você vai perceber que tem uma parte mais reta aqui, em todos os cantos do tabuleiro, né? Ó, tem a parte reta que você vai encaixar aqui nessa parte retinha do sol, tá bom? Então vai começar ali e vai rodar em sentido horário, tá certo? Então o que é interessante perceber é que esse sol tem umas marcações aqui, ó, que são marcações de seta. Essas marcações de seta, então, elas vão mostrar qual vai ser, então, o sentido dos raios de luz, tá certo? Então eles vêm daqui para cá, tá? Em linha reta, para simplificar. E a gente vai marcar, a cada volta completa que ele der, ó, a gente vai marcar com o número 1, 2, o 3 e o 4. Quando a gente completar 4 voltas completas do Sol, o jogo acaba e aí quem tiver mais pontos vence. Você lembra que cada jogador tem 4 arvorezinhas pequenas na sua reserva, né? Então, 2 delas vão ser colocadas antes do jogo começar. Então, o primeiro jogador, geralmente aqui, né, as regras falam que o primeiro jogador é o mais novo, vai escolher uma dessas casinhas que tem uma folha desenhada apenas, ó, e vai colocar a sua arvorezinha, tá? Próximo jogador, né, tem uma arvorezinha diferente, vai escolher uma dessas também. Então, vamos imaginar que ele escolheu essa. O outro jogador colocou aqui e o último jogador colocou a árvore dele aqui. Tudo bem? Mais uma arvorezinha vai ser colocada para cada um. Então, vamos imaginar que esse colocou aqui, esse colocou a árvore dele aqui, esse daqui colocou aqui, esse daqui colocou aqui, tá bom? Então essa foi a montagem inicial dos jogadores. O que é importante que aconteça, né? Os jogadores, eles podem continuar ocupando essas casas com apenas uma folha desenhada, só que elas valem menos pontos. Daqui a pouco eu vou mostrar como é que são ganhos os pontos pela ocupação da casa. Então, cada arvorezinha dessa pode produzir uma semente e lançar essa semente com uma casa de distância, tá bom? Então, uma árvore pequena pode produzir uma sementinha e pode colocar a sementinha aqui, aqui e aqui. O que acontece é, quem conseguir chegar mais para o centro consegue ganhar maior pontuação. Vamos ver então como é que funcionaria aqui na prática, ó. Primeira coisa importante é, nessa primeira rodada o Sol não se mexe, ele vai ficar onde está. E aí os raios de luz, eles são estimados, né? Eles são traçados nessa linha reta. Então vamos pegar, começando desse daqui, ó. Ele incidiu sobre essa planta, esse daqui incidiu sobre essa e sobre essa. Ué, mas essa daqui não está no caminho, né? Se você traçar uma linha reta, pode imaginar que o raio de luz bateu nas duas, certo? No entanto, gente, a árvore, ela só faz, uma árvore pequena, nas regras aqui, só faz uma casinha de sombra, tá certo? Então, se essa árvore tivesse aqui, ó, não ia dar para estar aqui na primeira rodada, porque essa daqui é uma casa de 2 folhas. Mas se numa outra rodada ela tivesse aqui, essa árvore azul
teria feito sombra nessa árvore amarela e ela não ganharia nenhum ponto de luz. No entanto, se ela já estiver aqui, ó, como a sombra dessa ela vai ficar somente uma casa de distância, essa daqui já recebe luz, tá bom? Como ela estava aqui, não aconteceu nada. Então você vai perceber que todas as árvores aqui, do jeito que foram colocadas, vão ganhar um ponto de luz, certo? Lógico, daria para nessa primeira rodada já ter sombra se essa daqui tivesse aqui, por exemplo, ó. Então nessa linha reta aqui do Sol, essa receberia a luz e faria a sombra, né, essa laranja faria a sombra na árvore verde e aí ela não teria nenhum ponto, tá bom? Mas do jeito que tá, todas ganharam um pontinho de luz. Então a primeira fase do jogo, ela é chamada de fase da fotossíntese. Então a gente vai olhar quanto cada uma das árvores elas receberam de luz e aí a gente vai pontuar aqui, ó, quantos pontos elas receberam e assim quanta fotossíntese elas fizeram, certo? Nesse caso, como são árvores pequenas só ganham um ponto de luz aqui para cada fase. Então elas receberam 1, 2, você vai andar aqui, ó, 2 pontos para essa árvore, certo? O que é feito nesse momento, gente? O jogador, ele pode pensar o que vai fazer dessas árvores durante o ciclo de vida delas. Então a primeira coisa possível é pegar essa árvore e já produzir uma semente. Cada jogador tem na sua reserva, você lembra? Antes mesmo de comprar, ele já começa o jogo com 2 sementes. Então o que é possível? Ó, se você olhar aqui embaixo do tabuleiro, ele já dá as dicas para você. Se você gastar 1 ponto de luz, né, então você já tem 2. Se você gastar 1, ficaria com 1 só, você pode fazer uma das suas árvores lançar a semente para uma casa de distância, tá certo? Então aqui vamos imaginar que eu gaste 1 ponto de luz e vou usar uma das sementes que eu tenho 2, para colocar a sementinha do meu pinheirinho aqui, ó. Tá certo? Uma outra possibilidade, se você olhar aqui embaixo, é utilizar 2 pontos de luz para transformar uma árvore pequena em uma árvore média. Então também, cada jogador começa com uma árvore média na sua reserva. Então, ao invés de usar essa energia para produzir sementes, a minha árvore pode usar essa energia para crescer. Ela usaria 2 pontos, né? Então eu voltaria aqui, ó, 2 casas, ficaria com 0 e trocaria uma das minhas arvorezinhas pequenas por uma árvore grande. Lógico que eu também poderia, se eu quisesse, ao invés de utilizar os 2 pontos de luz com árvores que eu já tenho aqui, eu posso gastar meus pontos de luz para comprar uma das árvores aqui dessa região, tá certo? Sempre começando das mais baratas e depois indo para as mais caras. Nesse caso aqui, então, eu decidi que eu vou gastar 1 ponto de luz para produzir uma semente em uma casa mais interna, outro ponto de luz eu vou gastar com a outra semente que eu tenho e vou colocar numa casa mais interna também, tá certo? Lembrando que quanto mais interno aqui na floresta, mais folhinhas aparecem aqui na casa e aí mais pontos vale quando você for colher a árvore. Bom, o que acontece é, cada um dos jogadores vai seguindo então no sentido horário, tá? As suas vezes. Então vamos imaginar que o próximo jogador, ele é o dono aqui dessas árvores de cor de laranja, e aí ele decide também, né, se ele vai plantar ou se ele vai fazer as árvores crescerem. Então vamos imaginar que esse jogador que é o dono das árvores de laranja colocou aqui, ó, sementinhas, né, de cor laranja nessas casas. E aí os que tinham então as árvores esverdeadas, aquele dono das árvores de cor verde usou essas 2 casas aqui, e o que era o dono das árvores amarelas colocou então as sementes aqui. Tudo bem? Então o que acontece? Depois de todos terem feito, a gente vai colocar o Sol na próxima posição, certo? Então esse Sol, ele vai agora, trocando de posição, iluminar algumas árvores e outras não. O que é interessante você perceber é que a semente em si não precisa receber o Sol,
né? Ela não faz a fotossíntese. Mas se por acaso essa semente aqui, ó, já tiver virado uma árvore numa próxima rodada, esse jogador aqui, ó, vai ter uma árvore sua fazendo sombra numa outra árvore que é sua também. E o resultado é que essa daqui vai pontuar e essa não, tá certo? Então o jogo ele consiste em você decidir o que é melhor naquele momento. O que eu vou fazer agora? Eu não tenho mais sementes, todos os jogadores usaram as 2 sementes que eles tinham no começo do jogo. Então eles vão transformar a árvore pequena numa árvore média ou eles vão comprar mais uma semente? O que é importante que você perceba é que logo o Sol vai completar a primeira volta e vai depois fazer a segunda volta e depois vai fazer a terceira e finalmente vai acabar o jogo na quarta. Então se você demorar muito para fazer as suas árvores crescerem, você não vai conseguir colher essas árvores. Porque o que acontece depois de um tempo, ó, é que você tem que transformar as suas árvores pequenas em árvores médias e depois transformar essas árvores médias em árvores grandes. E você vai gastando os pontos de luz para isso acontecer. Quando você transformar uma árvore, em uma árvore grande, e o que você faz depois? Você pode decidir o que é melhor. Ou você pode, no caso de usar uma semente, aproveitar o tamanho da árvore para lançar a semente mais longe, porque uma árvore média pode lançar suas sementes, 2 casas de distância. Mas uma árvore grande pode lançar suas sementes 3 casas de distância. Então você vai conseguindo cada vez espalhar, propagar melhor as suas sementinhas. No entanto, você pode também colher a sua árvore grande. Então você vai, como se estivesse derrubando a sua árvore, e ao colher eu vou ganhar o número de pontos que o terreno indica. Então aqui nesse caso, como o terreno tinha apenas uma folhinha, eu vou pegar aqui, nessa parte, eu vou ter umas pilhas, de discos, colocados em algum cantinho aqui do tabuleiro. E aí o que acontece é que eu vou pegar o primeiro disco, que nesse caso me dá 13 pontos por ter colhido essa árvore. Se eu demorar mais um pouco, eu vou imaginar que eu sou o próximo jogador a colher a árvore, o próximo ponto já vale menos, já vale 12, certo? E aí se for a mesma coisa, gente, se for numas regiões mais internas, onde eu tenha 2 pontos, olha lá, eu vou ter os discos de 2 pontos. O primeiro que colher uma árvore grande com 2 pontos, vai ganhar 16 pontos. O segundo que colher vai ganhar só 14. Então uma possibilidade também é você ser o mais rápido possível em colher as suas árvores. Então acaba sendo um jogo em que a estratégia, o que é o melhor naquele momento, é propagar a sua espécie ou fazer a árvore crescer. Tá legal? E o jogo acaba sendo bastante divertido, só assim no final é que ele acaba perdendo um pouco da graça, porque você já tem uma noção na última rodada se você vai conseguir ganhar pontos ou não, Às vezes você só tinha uma árvore pequena e a última rodada você não vai conseguir fazer ela virar uma árvore grande para que ela possa ser colhida, Então é um jogo que exige que você seja bem rápido, porque nas últimas rodadas só pode mesmo definir aquilo que você programou o jogo inteiro. Agora, o que isso tem a ver com o nosso canal Aprendiz de Cientista? Esse jogo, ele pode parecer um jogo, apenas um joguinho, a brincadeira de tabuleiro, mas ele pode ser usado para entender alguns conceitos muito interessantes de ecologia. Quando a gente pensa em vegetais, a gente pensa em seres capazes de fazer o seu próprio alimento. Então, ao contrário dos seres humanos e de outros animais que precisam comer arroz, feijão, bife, batata para conseguir açúcares, proteínas, DNA, as plantas elas realizam fotossíntese. E essa fotossíntese ela é dependente da energia da luz solar. Então, se a luz solar estiver muito forte, melhor. Você vai ter
mais energia. Agora, em ambientes mais sombreados, você vai ter uma menor oferta de energia. E essa planta, então, vai fazer menos fotossíntese, certo? Eu vou chamar a taxa de fotossíntese de uma planta em um certo espaço, né? Aqui nesse caso do jogo, cada casinha em um tempo. Nesse caso aqui, né, uma estação do ano, por exemplo, aqui do Sol, né, de produtividade primária dessa população de plantas, tá certo? Então, o que é produtividade primária? É a produção de alimento em uma certa área, em um certo tempo. E aí eu vou pensar, né? Qual é a produtividade primária dessa plantinha aqui no jogo? Como é que eu meço? Eu vou medir pelos pontos de luz. Quanto maior é a taxa de fotossíntese, mais pontos de luz você ganha, certo? Então, quanto maior a produtividade, mais pontos. Então, uma árvore pequenininha aqui no jogo, ela tem uma taxa de produtividade mais baixa. Isso é normal, né? Ela tem menos folhas, então ela vai acabar fazendo uma taxa menor de fotossíntese. Então não adianta também dar muita luz para ela, porque ela não tem capacidade de fazer tanta luz. Por isso aqui no jogo, cada árvorezinha pequena só ganha 1 ponto de luz. Ao contrário de uma árvore média, né? Então se eu comparar, a árvore pequena fazia 1 pontinho, a árvore média fazia 2 pontos de luz. Isso significa que, aqui mesmo no jogo, a árvore média tem uma produtividade maior. Isso vale para qualquer vegetal. Uma árvore maior do que a outra vai conseguir, como tem mais luz, mais clorofila, né, que é esse pigmento esverdeado que a planta usa para absorver a energia da luz. Se ela tiver mais folhas, mais clorofila, ela vai conseguir fazer mais fotossíntese. Ou seja, a sua produtividade, a produção de alimento que ela faz em uma certa área, em um certo tempo, vai ser maior. Uma outra coisa muito interessante desse jogo é entender que, para saber qual é a taxa de fotossíntese, qual é a produtividade de cada planta, eu preciso entender como ela interage com as outras plantas ao redor. Aqui nesse jogo não tem animais, né? Mas também poderia colocar animais. Nesse caso aqui, o que importa é uma planta, né, que esteja na sombra de outra. Então o sol não vai conseguir chegar na mesma intensidade. Se ela estiver sozinha, ela recebe iluminação direta. Se ela estiver numa sombra de outra planta na floresta, ela vai receber menos luz. Então imagine, por exemplo, uma área de floresta tropical, né? Uma floresta amazônica, por exemplo, em que você tem muitas plantas, uma em cima da outra. Gente, o que vai acontecer é que as plantas maiores vão fazer sombra nas plantas menores. Então elas vão fazer menos fotossíntese, a não ser que elas tenham algum tipo de estratégia. Então, por exemplo, ela pode ter folhas maiores. Se ela ficar na sombra de outra planta com uma folha menor, ela vai captar menos luz. Se ela tiver uma folha maior, ela pode compensar essa luminosidade menor que ela está recebendo. Uma segunda coisa interessante, muitas plantas na floresta, elas ocupam os galhos de outras árvores como apoio, como um suporte. Elas são chamadas de plantas epífitas. Epi é em cima, né? Então, a planta que vive em cima de outra, ela é chamada de epífita. Então, qual que é a vantagem de uma planta como uma bromélia? Já viu uma bromélia em cima de uma outra árvore? Uma orquídea, uma trepadeira, um cipó? Qual que é a vantagem que eles têm em viver em cima de outras plantas? Quanto mais baixo no chão da floresta, mais escuro, menos luz. Então vai ter uma menor taxa de fotossíntese. E tendo menor taxa de fotossíntese, elas vão poder ter menos energia para gastar com as suas sementes. Essa foi a nossa primeira tentativa aqui de um gameplay de jogos de tabuleiro. Espero que vocês tenham aproveitado. Gente, não esqueça de curtir esse vídeo, de compartilhar com seus amigos e siga a nossa página no Instagram para você saber antes de outras pessoas que vídeo vai ser o próximo vídeo e também dar a sua opinião.
tá certo? Você também pode fazer isso aqui nos comentários desse vídeo aqui no YouTube mesmo. E até a próxima. Tchau, tchau.